E nesta altura recebe em estúdio o Vítor Bandarra, é jornalista da TVI. Olá, Vítor, bom dia. Olá, Conceição. Bem-vindo a esta edição. Tu acompanhaste, Vítor, algumas das campanhas eleitorais de Mário Soares desde 1979. Depois, em 80, também acompanhaste outra e as que se seguiram, não é? Algumas dessas campanhas. Aliás, o que é que tu recordas desses momentos em que acompanhaste Mário Soares? Enfim, recordo muita coisa, não é? Eu era muito jovem, isto foi das primeiras campanhas, depois das campanhas presidenciais já não o acompanhei tanto, mas eu era um jovem jornalista de um jornal chamado Portugal Hoje, ligado ao Partido Socialista. Em 79 tinha 20 anos e coube-me logo o privilégio, por um lado, por outro lado era difícil andar. Mário Soares levava-me à boleia no carro da campanha, porque nós era um jornal relativamente pobre, e então, mas éramos ligados ao Partido Socialista, e então ia com o Mário Soares, eu e o Mário Soares atrás, o Manolo, que era o motorista e uma espécie de guarda-costas do Mário Soares, a doutora Alan Vasconcelos, que era uma senhora que já lá está, que era uma espécie de produtora, uma mulher muito ativa, e então andávamos aí na campanha. E, portanto, eu funcionei um bocadinho como jovem repórter e conheci logo o Dr. Mário Soares em campanha. Do essencial, o que é que tu destacas das várias histórias? Por África, sobretudo, não é, Vítor? Não, por África, não. O Mário Soares, não acompanhei nunca o Mário Soares à África. Aliás, histórias sobre a África, que ele partilhou contigo. Isso foi de um programa mais tarde, mas agora deixa-me ir cronologicamente, foi na altura. Eu fiz a campanha com a 79, ainda o Sá Carneiro era vivo. E o Mário Soares perdeu essas eleições, o Partido Socialista perdeu essas eleições. Não, mas serviu-me para perceber uma coisa. Na verdade, já toda a gente disse isto à exaustão, que Mário Soares era um homem corajoso. E ele era um homem corajoso, politicamente, toda a gente sabe, e um homem corajoso fisicamente. E era sempre uma chatice, porque íamos de carro e acontecia alguma coisa, não é? E um carro ou dois à frente a abrir caminho. Isto era no tempo em que se faziam as campanhas de terra em terra e que saíamos numa segunda-feira e voltávamos só no outro domingo a seguir. E o Soares lá ia atrás e tal, ele ia geralmente atrás, e às vezes à frente, ao pé do Manolo. E quando havia alguma confusão, ele era o primeiro a dizer: o que é que se passa? Mas afinal, o que é que se passa? E, portanto, ele era uma pessoa que dava o corpo ao manifesto, mesmo fisicamente, aliás, como aconteceu depois na Marinha Grande, etc, etc. Pessoas que se recordam. Portanto, essa foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, foi que ele era um homem de luta. Agora, era um homem amigo do seu amigo, que eu percebi, quer dizer, a amizade e, enfim, as solidariedades políticas, sobretudo, eram fundamentais. Por outro lado, também era um péssimo inimigo quando lhe dava para ser inimigo, não é? E nessa luta, nessa luta eleitoral, ele perdeu. E, na verdade, também já muita gente chamou a atenção para isso, mas Soares era um otimista. Era um otimista. E já que estamos a falar em otimista, sim, e eu que tenho a mania de contar histórias, lembro-me que nessas eleições, no intervalo da campanha, então, das poucas vezes, porque de vez em quando eu saía do carro, ele convidasse: agora vai-te embora, porque não podes ouvir, porque vem aqui outra pessoa dentro. Portanto, eu não podia ouvir tudo. Embora ele falasse um bocado à vontade, porque eu era de um jornal, digamos, da linha dele, e eu não teria poucas hipóteses de contar ao inimigo, entre aspas, o que ali se passava. Vamos continuar a falar, Vítor, peço-te alguns instantes. Para já fazemos ligação em direto até à sede do Partido Socialista, onde está a Sandra Antunes. Sandra Antunes, muito bom dia. Estás aí na sede do PS. O que é que destacas nesta altura? Bom dia. As portas aqui na sede nacional do Partido Socialista acabaram de abrir. Vão estar abertas entre as 10 da manhã e as 7 da tarde para que todas as pessoas que queiram aqui vir prestar uma última homenagem a Mário Soares o possam fazer. Não só personalidades do Partido Socialista, todas as pessoas. A sede vai estar aberta ao público para que as pessoas possam assinar o livro de condolências e vai estar aberta hoje, amanhã e também na terça-feira. Amanhã até às 9h30 da noite. Hoje fazem-se ainda os últimos preparativos aqui à porta do Largo do Rato, onde estão a ser colocados vários painéis com fotografias de Mário Soares, fotografias de várias épocas, naquela Mário Soares com Maria Jesus Barroso. Ao longo da fachada aqui do Largo do Rato estão a ser colocadas várias fotografias de momentos marcantes da vida do antigo Presidente da República, antigo Primeiro-Ministro, ele que foi um dos fundadores do Partido Socialista, foi o seu primeiro secretário-geral durante 13 anos, neste momento chega Jorge Lacão. Muito bom dia, Sr. Doutor, em direto para a TV, podemos só bem prestar uma última homenagem
Venho com muita honra, em representação do Partido Socialista, receber as pessoas que hoje, aqui na sede do Partido Socialista, do lado do Rato, virão certamente prestar a sua homenagem ao Dr. Mário Soares. É este o momento de lembrarmos vivamente a sua memória e o seu legado. Todas as pessoas que temos ouvido, liberdade e democracia, são palavras que fazem parte das recordações de Mário Soares. Sem dúvida, eu creio que o Dr. Mário Soares ficará na história do nosso país, porventura como a personalidade mais relevante do século XX português, pela sua resistência ao fascismo e à ditadura, pelo seu combate pela liberdade e pela democracia, pela sua capacidade de antever o futuro e ter marcado um destino europeu para Portugal, imprescindível para o Portugal moderno que tanto ambicionamos. Muito obrigada. Jorge Lacão, a chegar então aqui à sede do Partido Socialista, onde vão ser abertas as portas, já foram aliás às 10 da manhã em ponto, e onde vão começar certamente a chegar várias personalidades e também várias pessoas anónimas que vêm aqui prestar esta homenagem a Mário Soares. Tem a oportunidade então de assinar o livro de condolências. E como eu dizia, Mário Soares, um dos fundadores do partido, o seu primeiro secretário-geral, foi secretário-geral durante 13 anos, vai ser homenageado no Lar do Rato ao longo destes 3 dias. As cerimónias fúnebres começam amanhã, com a chegada do corpo ao Mosteiro dos Jerónimos, marcada para as 13 horas. Terá depois honras militares e também o Mosteiro dos Jerónimos estará aberto ao público até à meia-noite e depois na manhã de terça-feira, dia em que se vai realizar o funeral. Hoje o PS já emitiu também um comunicado pela morte de Guilherme Pinto, antigo autarca de Matosinhos, faleceu esta madrugada em casa. O PS também, na sua página, já colocou um comunicado onde presta condolências aos familiares de Guilherme Pinto. Nós vamos continuar aqui, certamente a acompanhar as várias pessoas que vêm aqui prestar uma última homenagem a Mário Soares, que faleceu ontem em Lisboa aos 92 anos de idade. Obrigada, Sandra Antunes, então, em direto da sede do Partido Socialista. Seguimos agora para outro ponto de direto, onde está a Inês Pereira. Exatamente, Inês, muito bom dia. Tu estás no bairro do Campo Grande, em Lisboa, junto à casa de Mário Soares. Exatamente, Conceição. E aqui o ambiente continua sereno. Ao que tudo indica, as pessoas continuam a fazer a sua rotina e esperam pela manhã de amanhã para verem partir daqui para o cortejo fúnebre a urna com o corpo de Mário Soares. À porta do prédio continuam 2 ramos de flores colocados aqui ontem em homenagem, e também o que está diferente é a farda da PSP, que está sempre aqui à porta a fazer a segurança, que hoje em homenagem e devido ao falecimento de Mário Soares já estão com farda de gala. Por exemplo, o ambiente continua, não sei se as pessoas vão passar por aqui, uma vez que na sede do PS há então esse livro de condolências. Para já a rotina aqui no bairro continua igual ao de sempre. Ora, estávamos então em direto com a Inês Pereira, que está junto à casa de Mário Soares, no bairro do Campo Grande, em Lisboa. Voltamos então à conversa em estúdio, falava com o Vítor Bandarra, e junta-se a nós esta conversa agora também o Ivan Gonçalves, que é o secretário-geral da JS, da Juventude Socialista. Muito bom dia, Ivan, também. Bom dia. Bem-vindo a esta edição. Já vou dar a palavra, mas interrompi o Vítor há pouco para ir fazermos o direto. Queria só que concluísses a tua ideia também, Vítor. Estavas aqui a contar uma história, estávamos a falar dessas primeiras campanhas de Mário Soares, em que ele perdeu em 79 e depois em 80. Exato. Ele perdeu essas eleições, mas, e repetindo o que já toda a gente disse, a sua coragem, etc, etc, mas sobretudo a sua descontração. E, na verdade, eu testemunhei, depois mais tarde, numa viagem ao Japão e à Coreia do Norte, a célebre história, a célebre fama e proveito que ele tinha. Nos anos 80, 84, não foi? Sim, não, até hoje, até há 15 dias. Essa viagem de 84. Não, a história dele adormecer, ele dizia assim: olha, agora vou tirar só aqui 10 minutos de sono, vocês continuem a conversar, que não se façam favor. E ele encostava-se, adormecia, passado 10, 15 minutos, disse: bem, onde é que nós íamos? E isto assistia-o logo, de jovem repórter, no carro, porque ele dizia assim: agora, portanto, o carro podia andar por montes e vales, e ele dizia: agora vou tirar uma soneca. E agora vamos para a frente, agora paramos. Portanto, nessas campanhas desse tempo, e o Soares era um homem muito
enfim, conversador também, político também, sabia estar, sabia ir ao encontro, tanto ele falava, penso eu não, tenho a certeza, tão, da mesma forma, ou pelo menos tão descontraídamente com o seu amigo Mitterrand, como com um camponês de Trás-os-Montes. E muitas vezes havia o coisa, Mário Soares, Mário, Marocas, Bochechas e tal, e havia pessoas que o que o chateava, sobretudo se fossem homens, era que lhe iam puxar pela Bochechas. Onde se viu, eles lá, pô, aqueles gajos sempre a porcaria da Bochecha, pá, que chatice, e tal, mas lá andava. E lá bebia o seu copo de vinho, entrava em todas as tascas, tinha que beber um bocadinho. Os assessores, neste caso, lembro uma vez o Carlos Ventura Martins, que era assessor dele, disse: Sr. Presidente não pode beber aqui, estou a passar. Pois é, pá, então, mas tira-me o copo da frente, havia uns truques. O Soares pegava no copo, depois punha em cima do balcão, mas entretanto vinha o Carlos Ventura Martins que tinha e que despejava o copo, e lá andava o Mário Soares. É dessa abertura também que muita gente fala e recorda. Ivan Gonçalves, secretário-geral da Juventude Socialista, para a JS, o que é que fica daquilo que é a herança de Mário Soares? Bom, antes de mais, bom dia. Permita-me só aqui 20 segundos para fazer uma referência também hoje à morte do Guilherme Pinto, outro grande socialista, e que nos deixa realmente consternados. Este é um fim de semana complicado para a família socialista, mas gostava de endereçar um cumprimento à família e aos amigos do camarada Guilherme Pinto. Aquilo que o Mário Soares nos deixa, em primeiro lugar, é o exemplo e a referência. Eu sou de uma geração que só vi o Mário Soares como Presidente da República nos últimos anos, porque sou já de uma geração que não o viu como Primeiro-Ministro, mas nem como Secretário-Geral do Partido Socialista. Mas vi-o sempre, e a minha geração teve a oportunidade... Nessa altura é que eram grandes lutas. Exatamente. Mas sempre tive a oportunidade de o ver como uma grande referência do Partido Socialista. E não só como uma grande referência, mas também como uma grande inspiração. Ainda hoje, para milhares de jovens que se interessam por política e que gostam de política, e que têm em Mário Soares uma das maiores referências. Eu diria até em dois fatores decisivos. Na consolidação da democracia, porque pela resistência ao fascismo, por muitos anos de resistência ao fascismo, e também depois pelo papel que teve já depois do 25 de Abril. Não é hoje fácil para um jovem da minha geração, ou das minhas gerações mais recentes, imaginar o que seria a vida de alguém que fez a resistência ao fascismo, de ser preso 12 vezes, como ele foi, de ter sido deportado, exilado, e de lutar por uma causa, no fundo, alguém que até vinha de famílias que eram de boas famílias e que, portanto, fazia-o com sacrifício pessoal e abdicando de muito daquilo que era a sua vida pessoal. É também um exemplo para a nossa geração e muitas vezes... E o Ivan, do ponto de vista pessoal, tem alguma memória que possa guardar relativamente a Mário Soares? Eu tive uma memória que é comum à de muitos militantes da Juventude Socialista, quando há 2 anos, em 2014, no fim de 2014, a Juventude Socialista agraciou o Mário Soares enquanto militante de honra, e tivemos a oportunidade de o ter no nosso congresso que foi organizado em Troia, e foi um momento marcante, foi na véspera dele completar os 90 anos, salvo erro, e tivemos a oportunidade de o ouvir. Ele já estava de alguma forma debilitado, foi depois da doença que teve em 2013, mas foi um momento marcante também para todos nós, porque Mário Soares, apesar de todas as dificuldades físicas que eram notórias, teve a oportunidade de nos transmitir algumas mensagens, nomeadamente no sentido de nós... Um otimista, ele era um otimista, de que ficava feliz por ver tantas centenas de jovens. Ele gostava de andar jovens. No sentido de acamaradar com os jovens, mais do que com os velhinhos. e acabou por ser também... Foi um momento comovente para todos nós, mas também de renovada esperança, porque alguém que nos transmite aquela força, a energia e o legado que ele nos transmite só nos pode deixar cheios de força também para combater pelo nosso futuro e por aquilo que são os nossos... Em relação aos discursos, Vítor... Pegando na palavra do Ivan, claro. E há bocado eu estava a falar das prisões, não é? Na verdade, o Mário Soares nunca foi propriamente torturado, mas teve várias prisões e esteve no degredo, chamamos-lhe assim, ele esteve em São Tomé durante 1 ano e tal, e isto para dizer o que era o Mário Soares também, um otimista por natureza. Portanto, e conseguias sentir isso quando o acompanhavas também? Sim, a história eu contei-lhes uma vez a Vacel Brandotti, que ele disse, essa é muito boa, mas eu vou-me esquecer porque eu gosto muito de andotas. A história da garrafa do brasileiro e do português que chega, não é? Está uma garrafa de vinho por meio. E o português diz, já só temos metade. E o brasileiro chega e diz, ainda temos metade. E ele diz, essa é muito boa. Essa é muito boa, mas vou-me esquecer, não é? Mas o Mário Soares e o Gustavo Sormanho, que, enfim, para alguns mais velhos, que foi o mais velho, que já se fosse
se vive, era um bocado mais velho que o Mário Soares, foi um grande dirigente também socialista, advogado, onde o Mário Soares começou por trabalhar, e o Gustavo Sormelho contava uma história, que isto define o Mário Soares, que um dia foram presos, foram para o Aljube, foi uma detenção, foram para o Aljube, era um grupo, não sei se o Gustavo Sormelho estava nesse grupo ou não, mas ele sabia, contava muito esta história, mas isto, o Mário é assim. E então estava um grupo no Aljube, presos. E então, entretanto, o suposto era o Palma Carlos, que era o advogado dos antifascistas da altura, já tinha sido avisado a ver se conseguia tirá-los de lá e tal. E o Mário Soares mal entrou na cela, encontra as pessoas nervosas, não é? Presas, e eu disse, eu vou aqui descansar um bocadinho, deitou-se logo e adormeceu na cela. E os outros andavam ali, eram 3 da manhã, isto contava ao Gustavo Sormelho, eram 3 da manhã, e alguém, o guarda disse, não, Sr. Torres, não há problema, o doutor Palma Carlos já teve aqui, às 8 da manhã vocês já podem sair, depois aguardam o julgamento e vão acordar o Mário, vamos sair, mas agora, não, às 8 da manhã, já... então se é só às 8 da manhã, porque é que me acordaram a esta hora? Deixem-me dormir o resto. Era espontâneo também, dentro desse otimismo de que falas. Isto era o Mário Soares, não é? Muito bem. Em relação aos discursos, Ivan, eu recebi aqui há pouco em estúdio também a Paula Espírito Santo, uma professora universitária que faz análise de conteúdo e analisou também os discursos de Mário Soares e de outros presidentes também, mas aqui interessa-nos Mário Soares, e falou de um discurso muito voltado para as comunidades. Sentiam também isso, de certa forma? Sentíamos. O Mário Soares era, no fundo, um cidadão do mundo e a percepção dele até do lugar de Portugal no mundo era, de alguma forma, também de valorizar e que entronca noutra dimensão que o Mário Soares tinha, que foi um dos construtores da nossa integração europeia, mas que ao mesmo tempo lhe permitia ter uma visão, por exemplo, da forma como a Europa tem evoluído, que era bastante crítica. E isso foi também uma marca das últimas décadas da ação política, dos últimos anos da ação política de Mário Soares, que nunca se afastou propriamente da política, apesar de não ocupar cargos ativos em política, mas o que é certo é que continuava a ter uma visão bastante lúcida dos problemas que a Europa e o mundo enfrentava e até sobre a forma como muitas vezes nós não conseguimos ter um rumo e a alteração daquilo que são os valores principais. Ontem ouvi uma entrevista sobre ele, uma entrevista dada por ele, em que a dada altura ele referia que a sociedade que coloca o consumismo e o individualismo acima de tudo, o fim das ideologias, que era uma coisa que ele criticava bastante, acaba por ser grande parte também dos problemas que nós hoje temos na nossa sociedade e que as gerações mais novas também terão nos próximos anos. Mas e até a propósito da forma como Mário Soares acabava por ser espontâneo, eu diria que era muitas vezes a antítese daquilo que é um discurso mais politicamente correto, porque ele conseguia, e é essa imagem... Aliás, nunca, se me permite, se eu interromper, estamos aqui na Indial, das campanhas, enfim, das viagens, os seus assessores preparavam às vezes os discursos, tudo. Por exemplo, nós fomos ao Japão e à Coreia do Sul, que é tudo altamente formal, e havia sempre um problema, porque havia um discurso que estava preparado, programado e que tinha que levar aquele tempo, obviamente. É impossível, o Mário Soares metia sempre 3 ou 4 buchas, às vezes não cumpria nada do que lá estava escrito. Há uma história engraçadíssima na Coreia, no Japão, em que ele às 2-3, o discurso era para ser numa universidade, para ele era doutorado honoris causa, e às 2-3 ele chega e havia uma tradutora, que era por acaso uma brasileira japonesa, uma japonesa brasileira, e ele começa a dizer, porque ele estava a falar em português, e depois, quando os portugueses descobriram o Japão, e esta tradução para um japonês, isto não estava nada no discurso, estava escrito. Não é? E ela, a jovem tradutora ficou assim muito... E ele percebeu rapidamente, disse, quando os portugueses descobriram que o Japão era habitado, aí é outra coisa, não é? Os portugueses, esta ideia que nós descobrimos, não, já lá estavam os japoneses. Não é? Então isto era Mário Soares no seu melhor. E era um homem que, enfim, fazia alianças quer à esquerda, quer à direita. Isso revela também essa visão abrangente da própria política, que para os dois. Ivan? Há até um ponto que é de destacar. Numa primeira fase da democracia, Mário Soares acabou por fazer, sendo certo que tinha um espectro largo da ação política, mas o Partido Socialista muitas vezes conseguia relacionar-se. As alianças que ele fez enquanto Primeiro-Ministro foram até mais à direita. Algumas alianças em 79 e 80 depois foram um bocado furadas porque aliou-se à ASDI e à FRS e perderam as eleições, não é? Sim. Para a AD, que era outra aliança. Não, mas estava a falar de mais alianças à direita do que à esquerda. E até depois da aliança com o CDS. Porque representava também uma visão do mundo, ou uma visão da política portuguesa, em que aquilo que unia, ou aquilo que separava o Partido Socialista depois
dos restantes partidos de esquerda era, de alguma forma, significativo. Mas com o evoluir também do seu pensamento, da Europa, do mundo de Portugal, aquilo que nós assistimos nos últimos anos é que, por exemplo, o Mário Soares terá sido dos primeiros políticos do Partido Socialista a conseguir juntar à mesma mesa, nos encontros das esquerdas que se fizeram, todas as esquerdas em Portugal, para discutir o problema da austeridade, da Troika e da forma como a Europa evoluiu. Ou seja, foi de alguma forma também um precursor de uma solução governativa que hoje acaba por se perceber que funciona. Sim, é prova que o Mário Soares era um grande político. Ele hoje apontava uma pistola e vou-te matar, e amanhã dizia, não era bem assim. Mas o mundo também mudou muito nesses 20 anos, nesses 20, 30 anos, e mesmo a política portuguesa mudou, e era isso que eu queria ressalvar, mas sempre foi capaz de fazer, tendo em conta aquilo que eram também as suas ideias, os princípios que defendia, procurar as melhores alianças a cada momento para ir ao encontro desses objetivos, de uma forma que é também de louvar. Não acho que o pensamento político de Mário Soares não mudou muito. A questão, acho que o mundo, a Europa é que mudou, infelizmente, e muitas das coisas até mudou para pior. E temos o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que foi um dos primeiros líderes europeus a reagir e também a realçar a importância de Mário Soares na própria dimensão europeia. Podemos dizer que foi das figuras, enfim, que melhor percebeu o que se ia passar na Europa, Mário Soares? Eu acho que sim, tendo em conta até aquilo que Mário Soares já dizia há 10, 20 anos atrás sobre a forma como a Europa estava a evoluir, tendo em conta até a forma como ele, num determinado momento, por exemplo, foi absolutamente crítico da ação que a Europa e os Estados Unidos tiveram no Iraque. Eu acho que Mário Soares acabou por, e ouvimos-lo muito hoje e ontem, e acho que o Primeiro-Ministro António Costa referiu também na sua crónica hoje, que Mário Soares acabou por ter sempre razão. E, portanto, sempre que não diria, é óbvio que será sempre um exagero, porque ninguém acerta sempre, mas o que é facto é que, tendo em conta aquilo que eram as opiniões de Mário Soares ao longo destes anos, a história veio quase sempre a dar-lhe razão, e na questão europeia, na questão internacional, isso então é ainda mais evidente. Antecipando-se, não é, muitas vezes, à própria história. Essa intuição política também, como é que vês, Vítor? Aquelas histórias também já toda a gente disse, o animal político, a intuição política, é verdade. Ele era uma pessoa altamente intuitiva e embora aquela velha ideia de que ele não gostava de ler dossiês e tal, e na verdade não gostava, enfim, o que eu sei, não gostava que levassem os calhamaços, mas ele tinha a sua perspectiva, ele era uma pessoa culta, informada. Ele, sobretudo, penso que foi dos primeiros políticos a saber lidar com a informação. Teve um pai que apostou tudo na sua educação também, não é? Sim, claro, a parte da educação. Obviamente, ele vem de uma família bem educada. Formou-se em História, formou-se em Direito, além da biblioteca, não é? A grande biblioteca que deixou. Um homem extremamente culto. Muito interessada em literatura, sobretudo, pintura. Ele sabia mais de pintura que a maior parte dos pintores, acho eu, curiosamente. Portanto, ele é uma pessoa multifacetada e curiosa, que é sobretudo o que os jornalistas devem ser, e ele era. E eu penso que ele foi das primeiras, enfim, daquela geração dele, do Mitterrand, do Olof Palme, etc. Ele perceber também, enfim, vinha-lhe também da sua costela, entre aspas, francesa, ele viveu em Paris, da informação, da comunicação social, da utilização, para o bem ou para o mal, da comunicação social, e ele sempre teve grandes guerras políticas, até com alguns jornalistas, enfim, mas nunca como outros políticos que depois cortavam, etc, etc. Não, ele dava pancada com a mão, mas depois reconciliava-se e tal, e foi, portanto, isto é política. Claro. Mas ele era uma pessoa muito culta. E deixa-me só, antes que, por um lado, há uma injustiça. Ele terá cometido muitos erros políticos e até, enfim, não só. Mas que há ainda muita gente, sobretudo os portugueses que viveram em África e que ainda hoje o acusam da descolonização, a maneira como foi feita a descolonização. O Mário Soares não tinha outra hipótese de fazer a descolonização e mais, não foi propriamente o Mário Soares. O Mário Soares não é de maneira nenhuma o grande responsável pela descolonização, bem ou mal feita. São muito mais os militares, na altura, o Melo Antunes, por exemplo. O Almeida Santos, o seu grande amigo Almeida Santos, que na verdade foi ministro, o primeiro-ministro no fundo da descolonização, da coordenação interterritorial, como na altura se chamava, e o Soares, que conhecendo, ele tinha, portanto, a sua África era um pouco à francesa, também, do Senghor, etc, etc, e que foi, o Mário Soares vai uma vez a falar com o Samora Machel a Lusaka,
para discutir, e o Samora disse, não, isto, a gente veio aqui discutir a independência, não vamos discutir mais nada. E o Soares veio-se embora e disse, pois, não há outra hipótese, não é? Vamos ter que dar a independência. E, na verdade, era inevitável a independência tal como ela foi dada, isto é a minha opinião, e, por outro lado, culpar o Mário Soares da descolonização ou de como ela foi feita é seguramente injusto. Por outro lado, ele, em relação, e já agora deixa-me contar que há bocado estávamos a falar, que num programa que tivemos aqui na TVI, logo no início da TVI, em 93, 94, em que ele está, e que foi a primeira vez em que ele teve, foi um programa só dedicado a ele falar das suas experiências africanas e da descolonização, etc. Foi teu convidado nessa altura? Foi o meu convidado, aliás, foi a primeira vez em que, depois da segunda parte era o Eusébio, em que o Eusébio e o Mário Soares estiveram juntos e ao vivo num programa de televisão, nunca tinham estado, enfim, conheciam-se, claro. Como é que foi essa conversa? E depois, enfim, havemos de ver durante o dia 2, espero eu, essa conversa. Não, foi uma coisa muito. O Soares. O que é que podes antecipar do que vamos ver? Não, enfim, já foi na altura, não, é uma conversa. Isso, a parte com o Eusébio é uma conversa em que o Eusébio dizia, não, o Sr. Presidente é mais conhecido do que eu. E o Eusébio dizia, não, Eusébio, pelo amor de Deus. E é verdade. Já o Eusébio, nos anos 60, era conhecido mundialmente. O Soares estava em Paris e lá ninguém conhecia o Mário Soares, né? Só o Pide e o Salazar. E, portanto, eram duas figuras, faltava ali a Amália naquela altura, não é? Não sei quando. Mas voltando ainda, e em relação o Soares, há duas que eu gostava de contar, se me permite também o Ivan, para não estar aqui, mas, e antes porque eu acho que era duas que têm a ver com o Samora Machel. Ele era fã do Samora Machel, ele disse, aquele tipo é um tipo espertíssimo, um gajo com uma piada, dizia do Samora. O Samora Machel, a única viagem que faz à Europa é em Portugal, a Alemanha, e vem aqui, e é recebido pelo Mário Soares, que é à altura Primeiro-Ministro, e há um jantar, no Palácio da Ajuda. E os fotógrafos entraram, os jornalistas entraram, e está o Mário Soares e o Samora Machel. E às duas vezes o Samora pega nos talheres e faz assim. Começa assim para os fotógrafos. E vira-se para o Soares, e o Soares desata-se a rir, e tal, começam ali numa grande galhofa. Tempos depois perguntamos ao Dr. Machel, o que é que o seu amigo Samora Machel lhe estava a dizer? Eu estava ali com os garfos, não sei o quê. Se não sabe o que é que ele estava a dizer, está a ver? Isto é para mostrar que nós, africanos, lá em Moçambique, também sabemos como é que é um faca e com garfo. E ele dizia, esse Samora. E uma vez no enterro, ele também conta uma história que o Samora, portanto, ele tinha uma grande admiração pela inteligência de Samora Machel. Em relação à descolonização, ele às vezes ficava muito chateado porque... Era desconforto o que sentia? Não era desconforto, eu penso é que ele achava injusto, por exemplo, muita gente, e eu penso que ainda hoje, eu percebo, isto agora já é um caso mais da psicologia, provavelmente, do que propriamente da história, em que muita gente que esteve nas ex-colónias, e quando ele passava, dizia, tu entregaste à África, e ele ficava, eu percebia que ele queria logo lá ir explicar, e tal, e eu disse, calma, não... Pronto. Portanto, até hoje, penso que há uma geração de portugueses que acha que Mário Soares foi o grande responsável pela descolonização, tal como ela foi feita, que perdemos tudo, não é? Mas quem estuda esse período, quem fala da descolonização, diz que é também preciso ver as circunstâncias em que as coisas aconteceram. Exatamente. Olhar para a conjuntura. Depois de 13 anos de guerra colonial, uma guerra que estava praticamente perdida. Exatamente. Já é outra história. Que até levou ao desmoronamento do regime em Portugal. E, portanto, era difícil sequer que as coisas fossem de uma forma diferente, porque aquilo que se tratava era da independência. Como dizia o Samora Machel e outros dirigentes, e o Agostinho Neto, diziam, se não fôssemos nós, guerrilheiros destes movimentos que lutaram, não tinha havido o 25 de Abril. Portanto, há aqui uma coisa de causa e efeito. Para concluirmos, falavas de Samora Machel, que morreu em 86, foi nesse ano, em 1986, que Mário Soares derrotou Freitas do Amaral, com, enfim, mais de 50% dos votos, 51,1% dos votos. Falava que o Ivan há pouco de um otimista, de um vencedor também. Também, e nas diversas eleições que teve, essa foi, eu diria, uma das eleições mais marcantes, e acabou por derrotar o candidato da direita, que era o candidato, eu diria que à partida, na primeira volta teve mais votos e, portanto, acabaria por ser favorito. Mas foi também não só marcado pelas vitórias, mas também por algumas derrotas, mas sempre aceitando-as do ponto de vista democrático e com naturalidade, como em democracia se enfrenta. Aliás, tem sido muito falado a forma como perdeu duas eleições legislativas, como depois perde a eleição presidencial, que não tinha necessidade nenhuma pessoal de concorrer, mas que concorre porque existe um imperativo moral, porque entende que era o dever dele evitar que, naquela altura, Cavaco Silva pudesse vir a ser Presidente da República
e que fizesse a sua caminhada triunfal para ser Presidente da República. E, portanto, na altura eu recordo-me, aí dessa fase já tenho memórias políticas, da eleição de 86 não tenho, não era ainda nascido sequer, mas de 2006 tenho. E recordo-me da forma como Mário Soares, que era até um ano atrás visto como um senador, como depois, por entrar no jogo político, na arena, acabou por ser de alguma forma maltratado também pela opinião pública e pelo nosso país. E se calhar nunca lhe agradecendo devidamente aquilo que ele estava a fazer, que era muito mais um serviço a uma causa, que podemos discutir se é justa ou não. Aliás, a maioria dos portugueses acabou por votar em Cavaco Silva, portanto não terá reconhecido essa justeza. Mas o que é facto é que naquela fase da vida, já com mais de 80 anos, Mário Soares não é candidato por uma... Não tinha nada a ganhar com essa eleição, acaba por ser candidato e acaba por se dedicar àquela eleição e recuperou também, perdeu-a com naturalidade, como já havia perdido outras eleições, recuperou e voltou a ser uma grande figura. Nunca deixou de ser, mas voltou a ser, voltou a ser reconhecido. Uma espécie de reafirmação, não é? Sim, mas isto também, tendo em conta que em democracia é normal perder-se e ganhar, e o Dr. Mário Soares tinha esse espírito muito bem afirmado de que ia ao combate, com esse otimismo sempre. Com 80 e tal anos vem um combate, quer dizer, que é uma coisa que não precisava, não é? Não precisava, e com um otimismo... ele era um otimista. Um bocadinho acima da média, ele acha que é capaz de ir contra tudo e contra todos, e pronto, naquele caso não conseguiu ganhar, ganhou, diria, quase todas as batalhas, e até, tendo em conta a pergunta da Conceição, ele era um ganhador, e o que é facto é que ganhou quase todas as batalhas, e também, e acho que a minha geração, as nossas gerações mais novas, não só a minha, mas todas as outras que exatamente a do Vitória também, tem uma dívida de gratidão muito grande para com o Mário Soares, que é de facto a maior figura, eu diria, a maior figura do Portugal do pós-25 de Abril, não apenas pelos cargos que desempenhou, mas pela forma como influenciou o nosso país. E provavelmente, também não é para mim, quando já outros disseram, mas talvez uma das duas grandes figuras, neste caso mais para o bem, do século XX, claro. A par do Salazar. Exatamente. Ivano Gonçalves, muito obrigada por ter vindo a esta edição. Vítor Bandarra, obrigada a ti também. Obrigada. Fica então o registro. A vitória da democracia e da liberdade!